Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma videoaula, agora dando continuidade à nossa declaração de fé. Hoje o ponto número 4 da nossa declaração, que fala sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Então estaremos analisando esse ponto, nosso posicionamento a respeito da identidade do Senhor Jesus, e vou estar lendo a nossa declaração e depois nós vamos analisar alguns pontos que fundamentam a nossa declaração de fé. Então eu vou ler, que diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Esse é um versículo, Romanos 9:5. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Então nós vamos estar agora fazendo uma análise a respeito dessa declaração de fé da nossa igreja, a respeito da identidade do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que nós vamos fazer um resumo, nós vamos apresentar os pontos fundamentais para este assunto que posiciona a nossa declaração de fé. Nós vamos estar analisando de forma sucinta a humanidade do Senhor Jesus, nós vamos estar analisando também a deidade do Senhor Jesus, nós vamos analisar o significado de Filho de Deus quando a Bíblia atribui ao Senhor Jesus como o Filho de Deus. Vamos analisar também os nomes e títulos, vamos analisar o ministério e ofício também do Senhor Jesus. De forma resumida, estaremos analisando esses pontos e espero que você nos acompanhe até o final e vamos ter uma compreensão e melhor a respeito do nosso posicionamento sobre este assunto, tá certo? Então, nós vamos começar sobre a humanidade, a deidade do Senhor Jesus. Depois nós vamos falar da humanidade. A deidade do Senhor Jesus, onde já a Bíblia ela apresenta a respeito que Cristo é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, é um texto base para esse assunto, para esse fundamento a respeito de Cristo, mostrando que Ele é Deus. João, Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aí está esse primeiro versículo mostrando a respeito da deidade de Cristo, que Ele é Deus. Em Colossenses também nós temos capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele, falando de Cristo, falando do Senhor, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esses dois versículos já existem mais, mas nós vamos só ficar com esses dois, que já mostra que Ele é Deus. Também podemos analisar a respeito dos seus atributos, suas qualidades, né? O Senhor Jesus,
ele apresentou sim qualidades que só se encontra em Deus. Nós vamos analisar os atributos que chamamos atributos divinos. A gente encontra no Senhor Jesus esses atributos. Em nenhuma outra pessoa se acha, nem Maria, nem José, nem nos discípulos, né? Nem Moisés foi um grande líder de Israel, nem Abraão, que era conhecido o pai da fé, não se acha os atributos divinos, só se acha, nós vamos analisar agora, encontrando no Senhor Jesus. Por isso que afirmamos que o Senhor Jesus é Deus. Então nós vamos ver o seguinte, o primeiro atributo que mostra que Jesus é eterno, né? Está em Isaías 9,6, quando ele fala Pai da eternidade, o profeta Isaías lança a profecia, e sabemos que a profecia ela está relacionada ao Senhor Jesus, ao seu nascimento, e ali na profecia que Isaías fala, já mostra que ele é o Pai da eternidade. Então ele é eterno. Também mostra que ele é onipotente quando ele fala em Apocalipse 1:8, que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz assim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Olha o que em Apocalipse 1:8 diz, que o Senhor Jesus ele é o Todo-Poderoso, mostrando a sua onipotência. Nós vemos também a onipresença do Senhor Jesus em Mateus 18:20, um versículo conhecido que diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, aonde invocarem, onde tiver 2 ou 3 reunidos, invocando o nome do Senhor, a Bíblia diz, ele mesmo falou que ele está o quê? Presente, mostrando que ele tem essa qualidade que chamamos de onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vamos ver também a onisciência, o Senhor Jesus, ele tinha conhecimento a respeito de tudo. Em João 16:30, o Evangelho do Senhor, escrito por João 16:30, diz, agora conhecemos e sabemos, conhecemos que sabes de tudo. Então tá aí, mostrando já, eu disse, existem mais versículos, mas nós estamos analisando só um para fundamentar o que nós cremos, mas tem mais versículos que fundamenta o que nós estamos tratando. Então, nós vemos também nas suas obras, revelam também a divindade e também os títulos divinos que possui. Quando fala eu sou, olha esse título aí, um título dado a Cristo, quando ele mesmo falava, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E ele vai citando essa palavra eu sou, esse é um título divino que foi revelado lá no Antigo Testamento para Moisés, quando Moisés pergunta para Deus quem era ele, que ele ia chegar no Egito, e o perguntar quem foi que enviou ele. E o próprio Deus fala para ele, diz que o eu sou te enviou. Aí agora vem o Senhor Jesus dizendo que ele é o eu sou. Então isso aí são título divino que nós vemos em Cristo, tá certo? E tem o Senhor dos Senhores quando fala em Apocalipse, que ele é o Senhor dos Senhores. Então nós vemos aí a deidade, de forma resumida, alguns versículos que mostram que o Senhor Jesus, ele é Deus. Nós vamos ver também que ele era também humano. A humanidade do Senhor Jesus. A Bíblia apresenta diversas características humanas no Senhor Jesus. Então, no mesmo tempo que ele era Deus, com a sua natureza divina, ele também era o quê? Homem. Ele tinha a sua natureza humana e uma não interferia na outra. Cada uma, não havia uma interferência. Mas nós vamos analisar que ele, sim,
o Senhor Jesus também era homem, ele era humano como eu e você. Nós vamos ver, já analisando a infância, nós vamos ver ali quando o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do Senhor Jesus, quando a gente lê em Lucas 2:40 e o versículo 52, a gente vê a infância do Senhor Jesus e o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então ele era um ser humano, ele foi jovem, foi adolescente. Olha o que a Bíblia diz nesse texto de Lucas 2:40 e o 52. E crescia Jesus em sabedoria intelectual e em estatura física e em graça para com Deus e os homens espiritualmente. 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então tá aí, a infância do Senhor Jesus já mostra que ele era o que? Também ele era humano, né? Ele teve o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Em Filipenses 2:6 também mostra quando ele diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha o que a Bíblia diz. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Filipe sobre a humanidade do Senhor Jesus. Ele era homem. Tem também o nome, o título que foi dado, Filho do Homem, que aparece 69 vezes aproximadamente, dependendo da tradução, 69 vezes nos evangelhos. Ele mesmo falava que ele era o Filho do Homem, que expressava tanto humilhação e sofrimento como a sua representação legal por toda a humanidade. Nós vamos ver também nele como Cristo ele era humano como eu e você, homem, pessoa. Ele tinha limitações como nós temos. Ele sofreu cansaço, que está em Mateus 8:24, ele sofreu fome, que está em Mateus 4:2, ele sofreu também sede, ele sentiu sede, em João 4:7, ele se alegrava, quer dizer, ele sentia alegria, como nós, em Lucas 10:21, está isso, e também sentia tristeza e perturbação, olha aí, ó. Isso confere lá em Marcos 3:5 e João 12:27, ele sentiu tristeza, ele sentiu também a perturbação, a angústia. Ele também, diz a Bíblia, que ele chorou, lá em Hebreus 5:7, Lucas 19:41 também mostra que ele chorou, ele sofreu, ele era homem, ele sofreu, em Marcos 8:31, e diz aqui até o ponto que o seu suor ficou como sangue. Então ele tinha sangue, irmão, ele era ser humano, homem como eu e você, ele morreu. Só o homem pode morrer, Deus não morre, né? Então ele, como sendo Deus, ele também ele se tornou homem, diz, olha isso aqui, que ele se tornou homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, esse termo, ele traz essa revelação da humanidade de Cristo, que diz aqui, a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza. Então, quando você analisa esse termo que foi usado a Cristo, quando ele fala de Emanuel, que a Bíblia diz, a própria Bíblia já traduz dizendo que é Deus conosco, né? Deus em forma de homem, Deus que está em nosso meio, né? Que nasceu, que nós vamos também analisar mais para frente, que ele nasceu
ele viveu, morreu e ressuscitou. Então ele era o próprio Deus encarnado, né? Ele encarnou, ele se tornou, ele se esvaziou e tomou forma de homem, como dizem Filipenses. Então, a única coisa que, diz em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Cristo não participou. Glória a Deus. Tá certo? Então, Cristo, ele era humano como eu e você. Ele sofreu em tudo, diz a Bíblia, ele foi o quê? Tentado. Ele, como homem, foi tentado, mas não cedeu, não pecou, para que, como dizem Hebreus, ele é o sumo sacerdote fiel, para que viesse socorrer também aqueles que estiverem em aflição, em angústia. Ele tem respaldo para atender-nos. Por quê? Porque ele passou por toda... não existe sofrimento que Cristo não provou. Pode ter provado a forma, mas a essência ele provou. Então, por isso que não existe sofrimento que ele não possa atender, que ele não possa recorrer. Por isso que ele é misericordioso, ele se compadece do ser humano, porque ele provou, ele sabe o que nós passamos, o que você passa. Por isso que ele se compadece, ele conhece os nossos limites. Por isso ele era humano, para isso ele se fez homem, para nos resgatar, como diz lá em Filipenses a Bíblia, tá certo? Então ele era homem. O significado filho, quando diz filho de Deus, por que os judeus ficavam tão irados quando ele atribuía, quando ele falava? Porque diz o seguinte, quando a Bíblia atribui a Jesus como filho de Deus, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Então, quando ele se declarava filho de Deus, ele estava se fazendo semelhante ao Pai. Então, ele estava se declarando que ele é Deus. Por isso, os judeus ficavam irados, queriam matar, tentaram matar várias vezes e não conseguiram. Porque quando ele se expressava que ele era o Filho de Deus, eles tomavam como era uma blasfema para eles, estava blasfemando. Então, por quê? Porque mostra a deidade, né? Mostra a mesma essência, a mesma substância do Pai, como ele diz em João 10:30. Eu e o Pai somos um, com a mesma essência, com a mesma substância, dizendo, eu sou Deus. Aleluia. Agora, a expressão Filho de Deus com relação ao crente em Jesus designa uma filiação por adoção, que podemos clamar Abba, Pai. Então, nós fomos adotados por Deus, Ele nos adota, por meio de Cristo, passamos a ser adotados, fazendo parte do plano e o projeto de salvação, não por eleição, e sim por fé, acreditar no sacrifício de Cristo que nos deu entrada a essa eleição para chegarmos eleitos ao céu de glória, né? Destinados aos céus, se nos mantermos firmes em Cristo Jesus. Então fomos adotados, não eleitos, fomos adotados por Cristo, tá certo? Então essa expressão filhos de Deus, quando atribui a nós, está falando da nossa adoção. E quando atribui ao Senhor Jesus, está falando da essência, a mesma substância e essência do Pai, provando que Ele é Deus, tá certo? Então nós vamos ver também aqui de forma rápida os nomes e títulos. Quando se atribui Senhor ao Senhor Jesus, mostra a divindade de Cristo, do Senhor Jesus. Porque, olha, aqui quando se fala do nome Senhor, aparece o nome grego Kyrios. Esse é um nome grego dado na tradução do hebraico, quando se refere a Adonai, que é Senhor,
que no Antigo Testamento, quando se relaciona vamos dizer, para entendimento ao Pai ou a Deus no Antigo Testamento, no grego aparece Kyrios. Kyrios, Senhor, com letra maiúscula. Então, no grego está Kyrios. Quando se aparece Kyrios, é Senhor de letra maiúscula, que na tradução do Antigo Testamento. E quando vem para Cristo, também se atribui a Kyrios, que quer dizer Senhor, provando que é o mesmo Senhor do Antigo Testamento. Isso para a compreensão, tá certo? Então, o nome já revela a deidade do Senhor Jesus. Diz aqui, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Então, olha aí, confirmando a deidade, que ninguém chama para o Senhor Jesus de Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, confirma a divindade de Cristo, né? Ele sendo o próprio Deus. Também o Messias ou Cristo, que também aparece ungido, são nomes atribuídos, né, e títulos atribuídos ao Senhor Jesus, mostrando ele como Salvador, né? Quando Jesus ele senta ali na cadeira, quando ele pega o livro do profeta Isaías, ali em Mateus, creio 4, que já mostra, quando ele faz aquela leitura acerca do ungido de Deus, que é a leitura do profeta Isaías, e ele diz, essa escritura hoje se cumpre, ou se cumpriu, e se revoltaram, é porque ele se declara como Cristo, como o Messias, o ungido de Deus, era o que... Então ele mesmo se atribuiu como ungido de Deus, então já declarando, mostrando a sua deidade. Por isso que os judeus disseram, quem é esse que fala como esse homem? Como é que ele vem dizer que ele é ungido se ele é o filho de José, filho do carpinteiro? Então ficava o quê? Assustado, né? Ficava escandalizado com essas declarações, com esses títulos e nome que o Senhor Jesus recebia, tá certo? Mostrando também no ministério terreno de Jesus, mostra a respeito da sua deidade, que é a trilogia, né? Trilogia, na verdade, trilogia, que mostra ensinar, pregar e curar. Era o que o Senhor Jesus fazia. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Quando Jesus ensinava, tem um texto na Bíblia que teve um grupo de homens que ficaram escandalizados, nunca visto alguém falar como ele, e até hoje ninguém ainda, né, alcançou essa graça de falar igual ao Senhor Jesus. Então ele ensinava, ele pregava e ele curava. A trilogia a respeito do ministério terreno do Senhor Jesus revela. Ele mesmo ensinava sobre a sua deidade, pregava e curava. Quando os judeus queriam atribuir os milagres de Jesus a Belzebu, ele mesmo fala que pelo dedo de Deus ele expulsava e realizava aquele milagre. Isso dava atribuição da sua deidade, da sua divindade, ele sendo o próprio Deus. Aleluia. E também o último ponto que nós vamos analisar, que é os ofícios de Jesus. O seu ofício também revela a respeito da sua deidade. Quando fala que o ofício dele era profeta, sacerdote e rei. Profeta, trazer o que? A revelação, ele vinha trazendo a revelação, trazendo esclarecimento para os homens, a humanidade. Como sacerdote, ele vinha trazendo reconciliação, né? Reconciliando o homem com o seu Criador. E como rei, como domínio, né? Ele como soberano, mostrando o seu reino de domínio. Então, esse também, o ofício de Cristo mostra a respeito da sua deidade, tá certo? Então, de forma sucinta, resumida, procurando que venhamos entender um pouco sobre a nossa declaração de fé, o ponto número 4,
que mostra a identidade do Senhor Jesus. Tá certo? Então espero ter esclarecido um pouco mais sobre o nosso posicionamento a respeito da identidade de Cristo. Tá certo? Na próxima aula vamos falar principalmente da morte, da ressurreição de Cristo, dando continuidade a essa outra parte sobre o Senhor Jesus. Tá certo? Então, creio que Deus nos abençoou, nos enriqueceu e que a bênção do Senhor continua sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até o final dessa aula. Espero ter contribuído e ajudado algo mais no teu entendimento e conhecimento a respeito da palavra de Deus.